Bom dia a todos. Que Jesus, em seu amorável e imensurável coração, possa nos abençoar nessa manhã numa região extremamente delicada. Estamos entre pares, então estamos à vontade no dia de hoje, porque aqui todos comungam da mesma história, na história do estudo sistematizado da doutrina espírita. Que o mentor da minha encarnação possa orientar pensamento e fala no dia de hoje. Podemos recordar, e antes de recordar o terceiro encontro nacional, a gente traz um grande abraço da coordenadora nacional da área de estudos da FEB, Sônia Arruda, que mandou um forte abraço para todos do Rio de Janeiro. E na pessoa de Carlos Campetti, hoje assessor do ESD Nacional, labutando, assim, a equipe labuta fortemente hoje no Brasil para a área de estudos, onde está consolidada agora algumas novas ações. Então, Sônia Arruda envia o abraço de Pernambuco para o Rio de Janeiro e o Carlos Campetti envia o abraço de Brasília para o Rio de Janeiro. No encerramento do terceiro encontro nacional em 2008, a gente se recorda de Dona Cecília Rocha quando nos disse: vocês estão levando muito trabalho nas malas. Na ocasião, em 2008, nós tínhamos vindo em 2003 com a meta ESD em todas as casas até 2010. Quando chegamos no Encontro Nacional em 2008, com todas as federativas representadas, foi percebido que não alcançamos o ESD em todas as casas em 2010. Dona Cecília, então, com um acordo comum em todas as federativas, estende a meta para 2013. Na ocasião, em 2008, já havíamos avançado muito na questão do estudo sistematizado no Brasil. Mas a Dona Cecília, ao encerrar, nos disse assim: os trabalhos estão indo em grande quantidade nas malas, mas o maior trabalho que vocês terão será o de sensibilizar pessoas. Metas serão mudadas pelo caminho, alguns trabalhos serão executados, algumas ações modificadas, porém, sensibilizar pessoas vai ser o mais trabalhoso. E nós estamos aí, 30 anos de sistematizado, 2008 foi o encontro, terceiro encontro, o quarto encontro ano passado. Graças a Deus, hoje a gente pode afirmar que do Rio Grande do Sul ao Acre existe ESD em todas as instituições espíritas. O que pode acontecer, às vezes, nos equivocamos em dizer que ele é um ilustre desconhecido, mas ele não é um ilustre desconhecido, ele é conhecido em todo o Brasil e hoje fora do Brasil também. O que pode ocorrer é que a metodologia do estudo sistematizado ainda seja confundida ou não muito bem entendida ou consolidada. Em alguns estados, porque em outros já está muito bem estruturado. E aí, Dona Cecília, ao relatar isso da sensibilização, nos alertou que nós deveríamos sensibilizar pessoas para cooperar com o que podem, com o que sabem e, principalmente, com a boa vontade de servir a causa espírita. E nunca, em hipótese alguma, ao personalismo. O estudo sistematizado ele é acolhedor, ele é orientador, ele é consolador. Porque nós estudamos sistematicamente as obras de Allan Kardec, que faz com que a gente reflita e abra a consciência de forma significativa. E no 11º encontro, como nos foi solicitado o breve histórico, e na equipe nacional nos é solicitado que falemos sempre, em qualquer encontro nacional, a esse respeito, porque temos memória extremamente curta. Mesmo que o sistematizado nacionalmente tenha 30 anos, ele começa em 75, lá nas primeiras mensagens de Ângelo. Mas aí temos que estar o tempo todo reafirmando, porque senão, de fato, esse histórico cai. A gente sempre, nas capacitações, fala para os dirigentes de casa espírita, quando abrir a inscrição para o estudo sistematizado, juntem todos os inscritos e falem sobre o histórico. Porque, às vezes, as pessoas estão participando do estudo sistematizado, mas não sabem como isso surgiu. Pensa que é a ideia da casa ou pensam que é uma ideia da FEB. Mas é uma proposta do plano espiritual. A campanha foi abraçada pela federação e pelas federativas. Porém, o plano é do espírito. É plano espiritual a proposta do ESD. Por isso que não faliu. Porque se fosse nosso, a gente já
teria falido. No 10º encontro estadual, com um tema extremamente sugestivo, já trabalhado alguns anos atrás, mas a gente outra vez recorda isso com muita propriedade, estudar Kardec, conhecer Kardec, para entender Kardec. Então, brevemente, a gente vai falar da situação de hoje, da área de estudos, porque antes existia só a área do estudo sistematizado na FEB. Hoje, a área de estudo do Espiritismo está se estruturando de forma diferenciada, mas o ESD continua lá, ele tem o seu lugar, até porque não dá para ser diferente mais no Brasil. As obras básicas, pode colocar, Deise, por favor. A área de estudo do Espiritismo, do Trabalho Federativo Nacional, tem a finalidade de definir, em conjunto com as federativas que compõem o CFN, as orientações necessárias para o trabalho das casas espíritas. Por que surge a área de estudo? Porque, mesmo com o estudo sistematizado, outras obras eram estudadas nas casas espíritas. Ninguém invalida isso, ninguém vai invalidar nunca. Então, para arrumar essa questão, a área de estudo surge. O ESD está lá, as obras básicas que são estudadas em algumas casas também está arrumadinha lá, e outros autores. Fica de fora somente o estudo mediúnico, porque tem uma área muito específica, porque é grande demais. Então, a área está estruturada para estimular, organizar, orientar as instituições espíritas no Brasil. Pode ir, por favor. Então, o ESD hoje está com a assessoria de Carlos Campetti, que fica com o ESD e o EAD, Estudo Aprofundado, e Obras Básicas e Outros Estudos está com Marlene Gonçalves, de São Paulo, que está organizando essa parte, onde estamos trabalhando para fazer a estrutura de programas na FEB de cada obra básica estudada em campo experimental em Brasília, fortemente. Alguns estados do Brasil já implantaram a sua área de estudo, já está em organização bastante avançada, e ano que vem, em junho, acontece o primeiro encontro da área de estudo nacional em Belo Horizonte. Então, esse é o primeiro momento da área de estudo, que a gente traz a informação a pedido da Coordenação Nacional FEB. Pode passar. E no histórico de resgate, a gente precisa sempre conversar, como a gente disse anteriormente, com essa busca na memória, porque o ESD, ele, na sua metodologia de diálogo, de discussão, de debate, de movimento, é um estudo onde lidamos com o adulto, a visão andragógica se faz necessária porque o adulto é diferenciado, o adulto vai porque quer, o adulto já tem um direcionamento de vida, já tem independência, autonomia, ele precisa estar num lugar onde essas expectativas sejam atendidas, né? O ESD é uma reunião semiprivada, pressupõe a formação de turmas, realização de estudo contínuo e metódico, não tem o rigor das reuniões mediúnicas que são privadas, nem aquele descompromisso da reunião pública. Aprendemos doutrina espírita em qualquer campo, na reunião pública, na conversa, nos seminários, mas no ESD a gente tem uma sustentação, porque o debate é necessário. Como somos adultos, precisamos ouvir e aprender, porque se não passar daqui para cá e daqui não saltar para as mãos, que efeito vai ter? Senão a gente fica com muita informação, extremamente conteudista, intelectualiza, mas na hora de passar, como é que faz? Nesse grupo de vivência, justamente para a gente harmonizar essa questão. Eu aprendo a doutrina e aplico naquela discussão em conjunto com o meu companheiro de grupo. Vamos lá, Liz, por favor? Quando nasce em 75, e nós, semana passada, tivemos assim, a alegria de estarmos na casa onde a Ângela Garula habitou, no Rio Grande do Sul, e um trabalho da área de estudo lá, e também trazemos um forte abraço de lá, porque esse encontro que está acontecendo aqui aconteceu domingo passado no Rio Grande, onde surge a primeira mensagem de Ângelo, alertando o movimento espírita que seria necessário rapidamente uma organização. Isso em idos de 75. Então, a coisa é bastante longa. O ESD tem a sua história bastante construída. A USE, pelo começo em São Paulo, já pensava nessa história de que algo estava acontecendo no movimento, que era necessário novamente resgatar as obras básicas, e São Paulo lança
a campanha começa pelo começo. Em 75, no Rio Grande do Sul já se ventilava essa história também quando surge a primeira mensagem para o movimento espírita brasileiro. Essa mensagem, para quem trabalha com sistematizado, já é bastante conhecida. Quem está iniciando com o trabalho de facilitador ou de coordenação de estudo sistematizado, é necessário conhecer na íntegra essa mensagem, porque ela não pode nunca cair no esquecimento. Quando ele alerta que os responsáveis pelo movimento espírita uma ampla tarefa de divulgação das obras básicas da doutrina, com chamada de atenção para os aspectos que estão colocando à margem, com graves prejuízos para a assimilação correta dos princípios do Espiritismo. Ainda hoje, nessa caminhada de 30 anos, a gente percebe ainda algumas coisas adentrando as instituições que podem causar algumas dificuldades. E aí, o cuidado com o que adentra na instituição, porque, gente, é muito rapidinho. Às vezes, uma ideia bastante genial para a pessoa que está tendo vai causar uma grande dificuldade depois. Porém, quando estudamos Kardec na sua profundidade, a gente consegue rapidamente perceber que aquilo ali vai dar uma dificuldade futura à instituição. Não estamos aqui dizendo que vamos discutir autor A e B e C, não. Vamos estudar tudo, ler tudo, reter o que é bom, mas só se fala de espiritismo quem estuda Allan Kardec. Podemos falar de todas as ciências, mas de espiritismo só quem estuda Allan Kardec. Porque senão o resto é hipótese. E não trabalhamos com hipótese nesse momento. Houve uma época, Kardec se debruçou, trabalhou, viu tudo, compilou, registrou, viu todos os fatos, fez o corpo da doutrina no livro base da doutrina espírita, o livro dos Espíritos, e daí a coisa se desdobra. Então, ainda precisamos ter sempre o olhar atento. Ângelo desperta isso em 76. E hoje, em 2014, se não estivermos atentos ao nosso movimento, também acontecerão coisas diferenciadas. E depois, em 78, outra mensagem de Ângelo surge na Fergus, lá no Rio Grande do Sul, falando justamente da grande campanha. São Paulo já fazia o comércio pelo começo, já estava, pipocando no Brasil algumas informações, e veio a mensagem em 78, quando o Ângelo diz, reiterando despretensiosa sugestão, recomendaríamos uma grande campanha para usar a nomenclatura moderna em torno da importância dos estudos das obras básicas da doutrina. É claro que é uma mensagem bem grande, mas a gente pensou essa frase que a gente trabalha, a grande campanha que todo o movimento nacional vira o olhar, se debruça em torno, estuda e lança essa campanha. A ideia surge, bem palpitante, dona Cecília Rocha, num trabalho incessante da Fergus, se debruça e publica isso no Brasil, dizendo da necessidade de uma ampla campanha em torno das obras básicas. Em 22 de junho de 78, claro que tem uma caminhada, e a gente está tendo muito cuidado com o tempo. Em 83, tem toda uma caminhada de 78, de trabalho, de divulgação em todos os estados do Brasil, até chegar em 83, quando a FEB lança a campanha nacional do estudo sistematizado da doutrina espírita com a história das apostilas. Lembrando e relembrando que o estudo sistematizado não são as apostilas da FEB. As apostilas da FEB são um programa para auxiliar as instituições espíritas que não tinham seus programas. E cá para nós auxilia muito bem até hoje. As casas que têm autonomia para fazer seu próprio programa, façam com a segurança doutrinária de embasá-los nas obras de Kardec. Porque aí a segurança se faz. E aí o estudo sistematizado estará acontecendo. Uma coisa é a gente estudar reencarnação somente no Livro dos Espíritos. Outra coisa é a gente pegar a reencarnação, Livro dos Espíritos, Gênesis, Livro dos Médiuns, Evangelho, mais algum... Oi? Céu e Inferno. E aí, sistematizamos a informação de forma maior? Não estamos invalidando quem estuda somente o Livro dos Espíritos, ok, gente? As obras básicas têm valor e tem instituições que fazem isso com muita qualidade.
Então, a FEB lança a campanha, sem nenhum demérito para todas as nobres tentativas, porque a gente sabe que Kardec também deixa em suas obras o visionário que foi essa questão do cuidado que teríamos que ter no futuro do Espiritismo. E ele deixa isso no projeto 1968, ele deixa o alerta em Viagem Espírita. Então, as tentativas ao longo dos anos foram feitas, sem nenhum demérito, e são feitas até hoje. E o estudo sistematizado é o programa da atualidade sob a inspiração do Cristo. Não é sob a inspiração de nenhum encarnado, é sob a inspiração do Cristo. Aí a gente reflete, tanto na página trabalhada hoje, quanto no vídeo mostrado e quanto a caminhada que tem aí ao longo do tempo. Espiritismo, o trabalho no movimento espírita, o trabalho nas casas espíritas, na causa espírita, ele é de renúncia, sim. Porque a causa é muito maior. A causa é do Cristo. Não trabalhamos para presidentes de casa, não trabalhamos para presidentes de federativos, não trabalhamos para A ou B, trabalhamos para o Cristo. A causa é nobre por isso. Temos que dominar essas questões íntimas e internas velhas que a gente tem, de pensar às vezes que a causa é nossa. E quando a gente vê que a causa é muito maior e que vai iluminar milhares de consciências, aí a gente engole nosso personalismo e vai para a lida. Porque tem mentes e pessoas e dores que precisam ser sanadas, lágrimas que precisam ser secadas. E aí a gente renuncia de muitas coisas e vai, porque a causa é do Cristo. Então é para Ele, por Ele, para que a Boa Nova chegue à humanidade, que a gente trabalha. Então é sob inspiração do Cristo. Não se fala de ESG no Brasil sem se fazer menção ao nome de Cecília Rocha, que se repatriou no dia 12 de novembro de 2012, nos deixando fisicamente. Porém, o trabalho dessa mulher continua vivo. Nas equipes que ela produziu, a dona Cecília tinha uma visão de equipe muito longe, a solução de continuidade para ela era muito importante. Então, nós percebemos hoje nas equipes de trabalho no Brasil o quanto a escola de Cecília Rocha fez. Então, quem trabalhou, quem teve o mínimo de contato com dona Cecília, sabe o respeito que a gente precisa ter pela evangelização, que foi gigantesco o trabalho desta mulher, infantil e de juventude, e pelo estudo sistematizado, onde, numa renúncia única de vida, ela faz e se dedica até o momento da sua partida. No quarto encontro nacional, nós não conseguimos gravar a entrevista com a dona Cecília, porque ela já estava internada, e o encontro foi em julho, foi em julho do ano passado. Nós não conseguimos gravar a entrevista no ano anterior, e ela se repatriou justamente na semana da data que a gente havia gravado a entrevista. Mas ficou a história. Fica a história, fica o legado, e fica principalmente a informação dessa busca pela sensibilização de pessoas para o estudo sistematizado. Então, sempre falaremos de Cecília Rocha, pela homenagem para a vida que ela dedicou à evangelização no Brasil, pelo trabalho que ela fez hercúleo e pelo trabalho também no estudo sistematizado. E essa foi o cartaz do quarto encontro nacional, que aconteceu em julho, onde a proposta foi: o semeador saiu a semear. Colha essa oportunidade, estude o Espiritismo. Na ocasião de preparação desse encontro, era repetida as vezes que caíam em todas. Chegou uma ocasião que a página se repetiu 3 vezes na reunião. Então, como não professamos uma doutrina de casualidade, sim de causalidade, a equipe começou a perceber que alguma coisa existia. Não havia nem ainda escolhido o cartaz, e a página do joio e do trigo se repetia incessantemente. E foi lançada a campanha da semeadura mesmo, de colher essa oportunidade de estudar o Espiritismo e de continuar semeando. E nisso, todo o Brasil concordou, presente no Encontro Nacional, que usaríamos, o logo do evento, em todos os eventos que se falasse do estudo sistematizado. Agora a gente já está indo aí para uma outra caminhada, que é para a questão da área de estudo, que é uma outra proposta. Mas o estudo sistematizado foi comum o acordo em relação à escolha desse logo e da
do trigo, no fundo da imagem. E o estudo sistematizado, como a gente falou inicialmente, nessa questão do convívio, lidamos com o adulto, convivemos com o adulto, todos aqui estão facilitadores de estudo sistematizado em suas casas? Todos os presentes? Tem dirigente de instituição? Todos. Quem está facilitador? Isso. Quem coordena o doutrinário de suas instituições? E quem está dirigente de instituição espírita? A gente facilitador, a gente coordena. E quem está participante de estudo sistematizado? Isso é ótimo. Porque uma coisa foi muito democrática e bastante interessante. O estudo sistematizado, graças a Deus, acolheu, em casas espíritas que compreenderam a proposta, que, né, estão no processo de caminhada, que dirigente também participa do grupo de sistematizado. Não pode ser diferente, porque a doutrina não é porque se chegou ao cargo de dirigente que não faz estudo mais, né? A gente estuda. E aí, aquela discussão que se faz nos grupos de trabalho é muito importante para o dirigente, para o participante, para o trabalhador, justamente para entender que a transformação moral ela é única, individual, e eu preciso do outro sim para burilar a minha questão mais difícil. E se não for no grupo de estudo, porque só temos a casa espírita ali naquele momento, para lidar com aquelas pessoas que a gente só vê uma vez por semana, às vezes, quem está de segunda na casa, não, a gente se vê todos os dias, mas nos grupos de estudo, em 1h30, a gente burila uma série de situações. É quando a gente começa a dominar a nossa mulher velha, o nosso homem velho, as nossas inquietações. O facilitador tem um papel de enorme relevância, porque ali é facilitar a proposta, em hipótese nenhuma, vir daqui para cá, é sempre... Estamos lidando com adulto, é nesse nível, né? Não é aquela história de eu sei o mais, fulano sabe menos, ou fulano não segue. O ESG não se consegue nivelamento em nenhuma turma de sistematizado. Pode ter 30 anos de casa espírita e um jovem está chegando agora na casa espírita, estar no grupo e conseguir alcançar. Pode ter 30 anos e não conseguir alcançar. Porque nós somos seres humanos sem individualidade. Nem em escola regular a gente consegue isso com a turma. Vai se passar o conteúdo, alguém vai alcançar, alguém vai tirar 10, alguém vai tirar 0. E como no estudo sistematizado não pode haver avaliação, nessa questão de prova e o teste, a avaliação é da mudança individual, íntima, né? Essa mudança que se faz, e da proposta de crescimento do grupo. Se esse grupo produz. E uma coisa que dá bastante resultado, que a gente percebe como é que o ESG faz com as casas, é quando os trabalhadores surgem. Começam a surgir trabalhadores em grande potencial, porque no estudo sistematizado eu começo a conhecer, começo a entender a doutrina, começo a entender assim, meu Deus, eu tenho que devolver para essa casa espírita de alguma forma. Como é que eu devolvo? Trabalhando. No movimento espírita não existe uma outra forma de devolver o que ela nos dá. Só trabalhando. E aí o relógio passa a ter 25 horas, noites de sono são extremamente curtas, e idas e vindas, né? E horas de viagem, horas de estrada, e horas de aeroporto, e horas de ônibus, e vai e volta. Mas é para devolver o que a doutrina um dia nos deu. E isso precisa ser colocado para os trabalhadores ali do ESD. Porque um dia eles vão perceber assim, eu preciso, como é que você paga essa luz dessa casa espírita? Começa com essas indagações. Em determinado momento ele vai saber como é que se paga a luz. Mas como é que se trabalha aqui na casa espírita? Se trabalha assim, porém com conhecimento doutrinário satisfatório. Porque também não podemos colocar, é falta de caridade com a criatura, colocar uma pessoa para trabalhar se ele não conhece a doutrina. Porque em casa espírita lidamos com espíritos encarnados e desencarnados. Mas o que se fala em instituição espírita é a luz da doutrina espírita, e nunca com a nossa pessoalidade, porque senão seria um risco muito grande. Então a doutrina, ela não podemos esquecer em hipótese alguma que o fim essencial e exclusivo do espiritismo é a nossa melhora. E olha que é obra do tempo. Né? A mudança interior é obra do tempo, não desse tempo cronológico de calendário de relógio. É obra do tempo de séculos. Idas e vindas, reencarnações e reencarnações, para a gente conseguir evoluir
um pouquinho. Imaginem dentro de uma doutrina extremamente nova, com uma gama de informações, a gente ter que estudar, compreender, absorver e devolver para a vida. Olha que caminhada longa que temos, mas que todos nós estamos aí, cada um no seu processo. No ESD, o facilitador tem papel de relevância. A gente está dizendo aqui que é o papel mais importante? De relevância. Ele é o mediador. Imagine esse evento acontecendo sem alguém na coordenação. Impossível. Ainda não conseguimos isso, né? É necessário que o mediador esteja ali, mediando, inteirando, se colocando como igual, porque somos iguais nesse momento. E ali, naquele, claro, vai se estudar o roteiro com planejamento prévio, que Socorro vai falar daqui a pouco. É necessário o mínimo de planejamento para que a reunião tenha um produto final. Porque, quando entramos no lugar, existe um objetivo a ser cumprido. A doutrina é de educação. E quando falamos de educação, falamos de objetivo. Não temos como fugir do objetivo. Se os espíritos disseram a Kardec que o objetivo da doutrina é a melhora do homem, olha aí. Então, no estudo sistematizado, nós, facilitadores, precisamos chegar com o mínimo de organização. Não descer do metrô correndo, esbaforido, com a apostila embaixo do braço, perguntando ao grupo assim, paramos aonde semana passada? Isso é sério. E isso fragiliza o grupo, porque quebra a credibilidade. E aí, muitas das vezes, a gente, quando vai fazer as avaliações nacionais para saber o porquê das evasões, muitas das vezes esbarramos num item chamado desorganização. E para nós que estudamos a doutrina, a organização se faz imprescindível. Então, papel de relevância. O papel de facilitador é apresentar informações através de técnicas de ensino e criar um ambiente adequado para a aprendizagem. Estamos no templo espírita, precisamos respeitar as técnicas adequadas, algumas dinâmicas, nem todas para o espaço espírita. Nem tudo pode ser dinâmica, pode ser maravilhosa, mas algumas vezes não vai funcionar com aquele grupo, para aquele grupo e para aquele objetivo. Temos que ter muito cuidado em aplicar algumas técnicas, elas devem ser inclusivas, porque, de repente, alguém que é cadeirante, aí o facilitador faz uma dinâmica genial, mas tem um cadeirante. Faz uma dinâmica genial e tem um casal de cegos. Faz uma dinâmica genial e tem surdos. Faz uma dinâmica genial, mas tem um semi-analfabeto. Tem o tímido, tem o monopolizador. Quando estamos facilitadores, precisamos ter esse olhar geral sobre o trabalho. Às vezes, a nossa inquietação quer fazer de tudo. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo, tudo. E, principalmente, conhecer a história da casa, né? Porque, às vezes, a gente chega na casa espírita convidado para ser facilitador, para ser trabalhador da casa, com uma ânsia de trabalhar nos grupos de estudo, de trabalhar na instituição, mas a gente precisa saber o histórico da casa. Às vezes a casa tem anos de estrada aí, já foi feita nobres tentativas, não conseguiu e está na luta, e vamos adequar. Será por quê? Por que será que é assim? Vamos tentar dessa forma? O grupo é assim? E, gente, enquanto facilitadores, nós não temos o grupo na mão. Não temos. O grupo pode nos surpreender em algum momento. A gente, às vezes, pensa assim, não vou preparar o estudo não e vou. Com a cara e com a coragem. Chega lá, somos surpreendidos com alguém que estudou mais do que a gente. Isso acontece somente em ESG? Não, né? Isso acontece em mesa mediúnica também. Não é isso? Quando o espírito sabe mais do que o dialogador. Não acontece aqui. Não acontece. E aí, essas técnicas precisam ser adequadas ao templo espírita e às instituições espíritas, porque senão causam um dano ao trabalho. Pode ter sido tudo muito bom. Vamos fazer uma dinâmica final. A coisa acontece de forma diferenciada. Então, muito zelo no que vai ser aplicado em dinâmica. E na técnica de ensino, por quê? Para diferenciar ESG de estudo em grupo, o ESG é um estudo em grupo. Começa-se daí. A metodologia que dá um encontro, a metodologia do ESG que é diferenciada.
ok? E dentro dessa metodologia eu posso usar a proposta de técnicas para atingir aquele roteiro, aquele objetivo que o roteiro me dá. Aí eu vou utilizar a técnica tal. A técnica que vai ser utilizada hoje do painel integrado é excelente. Mas a gente sabe, né, pela prática, né, desde também, já, muita experiência nisso, a gente sabe da prática do painel integrado. Estamos lidando com adulto. Crianças faz isso em 5 minutos. Arruma um grupo aqui. Rapidinho a criança se arruma. É rápido. Quem trabalha com criança sabe o que eu estou falando. Agora, o adulto, não. O adulto leva um tempo para conversar, para dar um beijo, para tomar um café. E para daqui que junte o povo. Estou falando bobagem. Então, mas é uma técnica bastante interessante para o trabalho ficar bastante integrado. Mas é o risco que a gente corre com essa coisinha chamada relógio. Tá? Então, algumas técnicas precisam ser bastante avaliadas pelo número de participantes, pela experiência que o grupo tem, pela maturidade, o que de conteúdo esse grupo, né, já adquiriu. A gente precisa rever isso ver isso com muito cuidado quando for fazer um trabalho. Porque o método é o conjunto de passos que começa com a introdução do conteúdo e termina com a avaliação. A técnica é o recurso que eu vou usar a fim de realizar uma parte específica desse conteúdo. Então, gente, de forma que um método de ensino pode utilizar várias técnicas diferentes para atingir seu objetivo proposto, até para as minhas ações se modificarem. Imagine um grupo de sistematizado onde o facilitador não demonstre esse processo. Ao chegar ao movimento espírita, nós nos tornamos pessoas públicas. E aí não tem mais para onde correr. Estamos expostos. E expostos principalmente nas ações do nosso dia a dia, nas ações de vida, tanto dentro da instituição como na nossa vida pública. Desenhe no primeiro quadrante uma interrogação. No segundo quadrante, um número par. No terceiro quadrante, união. No último quadrante, medrança. Vamos lá? Podemos? Interrogação foi ok? Foi? Esse conceito nos foi ensinado em algum momento? Conhecemos, praticamos, aprendemos, está internalizado, cérebro já tomou posse, ancorou, é conhecimento. Número par, foi fácil? Quem colocou um dígito, levanta a mão. Bacana. Quem colocou 2 dígitos? O cérebro trabalhou um pouquinho mais. 1 dígito, conceito aprendido, conceito ensinado, conceito praticado. Virou conhecimento, está ancorado. Ninguém precisou fazer uma busca grande. União. Alguém nos ensinou o símbolo de união na vida para simbolizar. Você desenhou o quê? Um círculo. Ele sempre aparece. Você desenhou. Quem mais desenhou? Você desenhou? Os corações. Quem desenhou mãos dadas? Quem desenhou o símbolo do infinito? Quem ensinou várias pessoas de mão dada, bonequinhos? Isso aí. Quem não desenhou nada? O conceito de união, nós sabemos desse sentimento abstrato, sabemos do que estamos falando, sabemos qual é o objetivo da palavra, mas esse conceito não foi nos ensinado como símbolo, foi? Não. Mas nós sabemos porque isso em sentimento está internalizado em nós. Deixou de ser conhecimento? Não, mas o cérebro fez uma busca de algo que não lhe foi ensinado. Fez ou não fez? Trabalhou bastante. Medrança. Você que pergunta, você desenhou o quê? Nada. Quem não desenhou nada? Quem desenhou a máscara do pânico? Não? Escreveu? Lu escreveu medrança. Fez uma interrogação e pum, vamos lá. Medrança. Quem associou a medo? Medrança. Pois é. Medrança, né? A gente associa a letra principal ao medo. Medrança tem nada a ver com medo, né? Significa brotação. Mas é necessário que a gente entenda o seguinte:
Como isso não nos foi ensinado, o cérebro faz uma busca pavorosa. Medrança, o cérebro fez uma busca de algo que não lhe foi ensinado. Hoje, o cérebro recebe essa informação. A sinapse cerebral começa a se fazer. Daqui a uns 4 dias está ancorado como informação. Daqui a pouco, quando nós lermos Joana de Ângeles, que cita muito essa palavra, quando lermos um periódico, uma revista, onde for, medrança já não é mais um termo desconhecido. É um termo conhecido. O nosso cérebro faz a ação e busca a informação de forma mais rápida, como fizemos com a interrogação e com o número par. Mas, Marta, tudo bem? Mas, Marta, por que você está falando isso na dinâmica da significação? Porque esse conhecimento que a gente busca em instituição, quem trabalha com grupos iniciantes, me ouçam, por favor, o que eu vou dizer agora. Quando a gente fala para os grupos iniciantes, perispírito, paligênese, espíritos incúbos, espíritos sucúbos, obsessão, fluido cósmico universal, a criatura vai franzindo a testa. Igual medrança, vai franzindo a testa, vai franzindo a testa. Semana que vem não aparece. Porque a coisa não está ancorada na criatura ainda. Precisa ser informação conceituada. E aí a gente precisa conceituar esses termos, que para quem já está no movimento é corriqueiro, mas para quem está chegando, não. Então, cuidado com as medranças futuras para quem está com grupo iniciante. Até para quem já está no grupo de caminhada, a gente ainda vê algumas testas franzidas, para algumas informações que chegam novas. A gente relê o programa e fala assim, isso aqui passou? Isso aqui se trata de quê mesmo, hein? Aí a gente busca o dicionário, ou o pai Google, que responde tudo, né? Só não traz o namorado em 3 dias, mas ele responde tudo. O Google traz essa informação e diz para a gente rapidamente o que é. Mas cuidado com as testinhas franzidas, porque esse conhecimento ele precisa ser absorvido. Por quê? Para virar tal habilidade. Para quê? Para virar atitude. Porque senão esse conceito passa a ser só uma informação, uma simples informação. Valorosa, mas simples. Não é? E aí, aqui é quando acontecem as ações sinápticas, né? Voltei rápido. E cada sinapse leva, em média, de 2 a 4 dias para consolidar-se completamente. Daqui a pouco está consolidado. O adulto. Isso é na visão andragógica, a gente precisa compreender que todos nós aqui somos independentes das nossas informações e independentes das nossas vontades. Nós somos independentes. A gente senta se quiser, fica no ESD se quiser, na casa espírita se quiser. Eu busco a casa por algum motivo, eu busco a doutrina por algum motivo. Os 4 pilares da educação já vêm nos dizer isso. Né? O aprender a conhecer, fazer para aprender a conviver e ser. E a doutrina também, esse conhecimento, a pessoa quer saber o que veio para a doutrina, o que veio fazer na doutrina espírita. Depois eu desenvolvo uma habilidade, né? Começo a me apropriar desses princípios e conceitos doutrinários. Para quê? Para aprender a conviver e a ser. Somente então eu passo a interpretar minha vida sob uma nova ótica. Por isso que o conhecimento ele precisa ser explicado, os facilitadores com as técnicas de ensino adaptadas para que aquele conteúdo seja absorvido com mais facilidade. Ou com uma melhor facilidade. Ok? O ESD é estudo em grupo, tá? Com metodologia adequada. Ele é dinâmico e participativo, interativo e colaborativo. Os adultos participam ativamente. E uma proposta do plano espiritual. Vamos seguir. O planejamento faz parte do papel do facilitador, porque tem uma intenção. Socorro vai esmiuçar mais esse ponto. Tá? É uma organização intencional para atingir determinados fins. É um instrumento, tem uma proposta de ação, deve ser flexível, senso de organização e valorização do esforço do participante. O participante no sistematizado precisa ser valorizado. A gente lança um tema, coloca o tema lá, o roteiro para ser estudado, a pessoa pesquisa e leva. Aí o facilitador, não vamos usar hoje não, semana que vem a gente usa. Não, olha, vamos pular essa parte e não valoriza a fala. Por isso que a metodologia do ESD é diferenciada, porque precisa valorizar o que o outro está trazendo. E aí a gente precisa ter o olhar delicado enquanto facilitador, saber se está no desabafo, se ali não é um momento de falar da vida, não é catarse, ESD não é grupo de autoajuda, a gente precisa reconhecer isso. Agora, está dentro do tema, vamos ouvir e desenvolver o poder de síntese, como diz Joana. O espírita precisa desenvolver o poder de síntese. E aí o grupo começa a aprender.
os elementos constitutivos, o objetivo, a descrição clara do que eu pretendo alcançar, o que quero, né, o conteúdo, o aspecto específico do tema, o que estudaremos, a metodologia, como faremos a avaliação, que são os objetivos que são alcançados. É terrível a gente acabar um trabalho e não ter uma avaliação. A gente não consegue reforçar na próxima. Pode ter o planejamento maravilhoso, planejamento que for, estratégico, planejamento político-pedagógico, que for. Mas, se não tiver execução, ele fale. É só um monte de papel ou um monte de escrita. E, se não tiver avaliação, não tem solução de continuidade. Ele fica invalidado. Então, no sistematizado não é diferente. Eu preciso avaliar, junto com o meu grupo, o que está acontecendo para que a gente consiga avançar ou, né, modificar ou permanecer ou repetir. Isso precisa ser feito. Já acabando. As técnicas que a gente não... pela exiguidade do tempo, não vamos. É uma série de técnicas. E a Anastácia fala delas de cada uma. Nós vamos usar hoje algumas daqui, né, no trabalho de hoje. E os resultados positivos de cada uma das técnicas dependem não só de como elas tenham sido usadas, mas também de por que foram usadas, como a gente disse na fala anterior. Tem N técnicas, como foi apresentado, o material vai ficar disponível, eu sei que a Deise vai disponibilizar para os participantes. Cada técnica daquela, analisem cuidadosamente. Cada técnica a ser aplicada. Porque nós temos essa gama de informações aqui, de leve, é o início, para se conhecer o Espiritismo. Obras básicas, mais algumas, mais 12 revistas espíritas, mais André Luiz, mais Joana de Ângela, mais Emmanuel, mais informações necessárias para a aquisição dos conhecimentos acerca da doutrina espírita. O ESD não é palestra, um fala e o outro escuta. Não é grupo de autoajuda. Ao perceber dificuldades emocionais no participante, se encaminhar para o atendimento fraterno. Local para discussões pontuais, que discussões pontuais são essas? Vamos discutir a religião de fulano, vamos discutir a política, vamos discutir isso. Às vezes, ali não é o local, porque pode gerar uma dificuldade séria no grupo e o facilitador não consegue retomar. Claro que existem umas tragédias que acontecem, que isso é assunto do estudo da noite, né, da tarde, do dia. Isso aí é uma coisa, a gente traz para a luz da doutrina. Agora, discussões pontuais como o teu partido é isso, meu partido é aquele, a religião tal, eu discordo da religião tal, as críticas, isso aí não é local do ESG. Roda de leitura, estudo mediúnico com manifestações. O ESG também não é isso. Tá? A roda de leitura é uma técnica que pode ser utilizada, mas não é somente essa técnica. É enfadonho, cansativo e vai evadir o participante. O estudo sistematizado da doutrina constitui o mais eficiente método pedagógico para a educação de todos aqueles que se candidatam à autoiluminação. Com propostas adequadas, com trabalho adequado, com interação, com avaliação, com conversa em conjunto com a equipe, por mais difícil que seja a conversa com a equipe, por mais difícil que seja a conversa com os facilitadores nas reuniões, com os participantes não estão desligados do processo de avaliação, precisa ter um momento somente com eles para a conversa. Nas reuniões de tarefeiros, seja que reunião der o nome, é preciso que os dirigentes de instituições espíritas estejam envolvidos nisso. O dirigente ele não está à parte, ele não é alguém sob um trono, ele é alguém igual, ali com uma responsabilidade um pouco maior. Porque o estudo sistematizado ele é um método pedagógico para a autoiluminação, para todos nós, do dirigente ao participante, do participante ao dirigente. E essa transformação só no contato. Então, no estudo sistematizado, o cuidado que devemos ter com as questões de manifestações que alguns grupos ocorrem, temos que ter cuidado. Se a gente não tiver conhecimento doutrinário sobre mediunidade, vamos ter problemas. Sobre políticas, discussões, papeizinhos de panfletos entregues. A gente escuta notícias aí, porque nas andanças a gente ouve a coisa. Distribuição política dentro dos grupos de estudo, muito cuidado. Algumas situações de colocações pessoais de vida nos grupos de estudos, muito cuidado. Mas aí o facilitador faz essa
mediação. A transformação, ela precisa, a gente é candidata à autoiluminação, mas ela precisa ser apreendida naquela discussão ali e internalizada a partir de uma avaliação clara e lógica. Outra coisa, o estudo, para a gente encerrar, o estudo sistematizado, ele fez e faz o seu papel no movimento espírita brasileiro. Porém, ele não pode ser colocado à margem. Ele precisa e deve ter o seu lugar, não porque ele vai impor isso, é porque é natural que o estudo faça isso. O estudo sistematizado, quando chega, ou das obras básicas, quando chegam às casas espíritas, ele começa a valorizar os participantes que saem da reunião pública e vêm para o grupo, ele começa a valorizar e trazer o adepto esclarecido, ele passa a ter lugar. Os seus crescem. Naturalmente, as federativas crescem juntos com adeptos esclarecidos, e isso é crescente. O estudo sistematizado é um campo de trabalho singular, que possa fazer a diferença em todas as vidas aqui presentes, em todos nós. E quando nós olharmos os nossos participantes dos grupos, não entendê-los como alguém diferente de nós, porque a gente estudou mais um pouquinho ou caminhou, estudamos para aquela noite, mas estamos ali lidando com espíritos milenares. Ele disse que era possível, né? Kardec, na sua batalha única, quem disser que ele está ultrapassado, minimamente a gente diz, façam 1/3 do que esse homem fez na renúncia de vida para deixar a obra tão bela. E aí a gente vai ter a resposta. Ninguém aqui consegue fazer, ele não tinha internet naquela época. A renúncia de Kardec fez. A gente deixa aqui a reflexão, né? Nisto todos reconhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Esse significado da boca para fora é simples demais. Agora, esse significado da consciência para o coração e para as mãos em contato único, seremos sinceros, não seremos hipócritas, mas seremos delicados no trato, porque senão a gente coloca uma obra a perder. Isso precisa ser visto com os nossos grupos, né? Às vezes aquele participante vai embora e ninguém liga para saber por que ele foi embora. Ele some da casa e ninguém sabe por que sumiu. São as dores únicas. Gente, o Espiritismo matou a morte. Disse para a gente que a gente não é louco, mediunidade não é loucura, é labuta, é trabalho, é amor. Disse para a gente que a gente pode reencontrar os nossos amores que nos precederam. Disse para a gente que o túmulo é somente uma pedra, que o espírito é livre, que a gente vive. Estudo sistematizado traz essa alegria de consciência para dizer para a gente que o espiritismo é libertador. É para a humanidade toda. E se essa receita nos serviu e esse prato nos alimenta, repartamos, enquanto facilitadores e principalmente enquanto dirigentes de casas espíritas, apoiando seus facilitadores e apoiando o serviço doutrinário das instituições. Tudo em instituição é doutrinário, porque tudo necessita passar pelo estudo. O dialogador que não estuda vai falir na mesa mediúnica. Isso não é Marta que diz. Isso é o capítulo 30 do Livro dos Médiuns. E aí a gente, se essa criatura estuda concomitantemente as obras básicas, vai seguro para a mesa mediúnica, com certeza absoluta. Certa feita, pegar alguém que falava muito bem. Vem, a gente está precisando de dialogador na mesa mediúnica. Você fala muito bem, levar a criatura para a mesa mediúnica. Ele relutou. Não quero. Mas você fala muito bem, mas eu não quero, não estou preparado. Foi. Um pseudo-sábio se apresenta e discorre sobre a doutrina espírita de forma clara. Por fim, nem o dirigente na mesa, nem o dialogador conseguia mais doutrinar o espírito que se fazia presente, com colocações muito pertinentes, diga-se de passagem. Em determinado momento, essa criatura que foi jogada lá na mesa mediúnica, lá na sala de estudo mediúnico, falou assim: meu irmão, você conhece Jesus? E ele disse, o espírito disse, nem eu e nem você. Tamanho foi o desconhecimento doutrinário da criatura. Olha a caridade aí. Então, podemos ser muito bons em Livro dos Médiuns. Se não formos muito bons em Evangelho, em Gênesis, em Céu e Inferno, em algum momento a gente vai ter dificuldade. Por isso, o estudo sistematizado, na concomitância de estudo das obras de Kardec, faz com que os adeptos esclarecidos do movimento espírita façam seu trabalho com singular apoio. A nossa gratidão pela atenção. Muito obrigada.